Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco, obrigado pela sua presença. Bora lá para mais um react aqui. Vamos dar aquela risada do nosso rival e também fazer uma autocrítica aqui, né? Porque nós perdemos pra esses caras em 2 jogos. Meu Deus, agradeço mais uma vez a sua presença. Deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, totalmente grátis. E do lado dos comentários tem o hype o vídeo, que você ajuda muito o nosso trabalho pra gente continuar trazendo aqui os melhores reacts pra vocês. Ontem tiveram 2 reacts aqui no canal, hein? Então bora lá pra mais um. Muito legal ter a sua companhia aqui. E me diga de onde você está falando. Vamos curtir seu comentário. Nem sempre respondemos todos, mas nós estamos lendo todos. Bora lá pro vídeo. Porque no Corinthians, além da derrota para a Juventude, outra grande preocupação é com o transferban e Fabinho Soldado se manifesta. A dívida do Torres, como é que está esse processo de negociação? O que você pode passar de informação? Não sei se você tem especificamente informação para passar para o torcedor. Galera, olhem a cara do diretor executivo do Corinthians. A gente perdeu para um time que... Olha a cara do cidadão tendo que explicar a situação financeira caótica dos caras. Meu Deus. Existe, sim, essa situação. Falei hoje de manhã com o nosso presidente, que está tratando disso pessoalmente, junto com todo o nosso corpo jurídico, para que possam esgotar todas as possibilidades. A hora que tiver uma posição final, certamente vão me passar, mas por enquanto eles estão fazendo o que for possível para tentar reverter essa situação. E é claro que qualquer equipe precisa dos reforços. O Dorival já pediu, já falou. Isso não tem nenhum problema. Existe um departamento que está trabalhando para isso e, como o presidente já deu uma entrevista, eu constantemente falo sobre isso. Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, as contratações vão ser feitas. O Vitinho chegou com essa possibilidade de mercado, um jogador livre, sem transfer, com a sua parte financeira dentro das condições do Corinthians. E a contratação foi feita. Estamos analisando mais algumas outras e assim que for possível nós iremos fazer sim. Ronaldão, tá preocupado com essa imposição financeira que pode acontecer aí ao Corinthians de não contratar? Sim. Hoje sim. Tanto é que ontem correram para tentar colocar o Vitinho aí, né? Para entrar no BID, essas coisas todas. Só para lembrar, o Corinthians ontem perdeu pro Juventude, tá? Eu sei que os caras encaram a gente de forma diferente, mas o Palmeiras deveria encarar o Corinthians de forma diferente também. Mas os caras perderam pro Juventude. Os caras estão com os jogos. O Corinthians tem jogos a mais no Brasileirão. Se os times que estão atrás ali conseguirem fazer seus resultados, o Corinthians vai ficar à beira da zona de rebaixamento. Foi pra esse time que nós perdemos. A autocrítica é essa, né? Nosso futebol tem que melhorar, porque vocês vão ver o desabafo do Ronaldo Giovanetti. É engraçado. Os caras estão à beira de um colapso e a gente perdeu pros caras. Impressionante. Vocês vão ver o desabafo dele. Mas a briga maior tá fora de campo, né? A gente vai estar vendo agora, já teve impeachment, que foi um capítulo horrível pro Corinthians no sábado. Isso é uma coisa muito ruim para a história do clube. E agora vendo possibilidades de ter uma eleição e colocar Citadino, colocar a turma toda. Aí vocês estão brincando com o Corinthians, velho. Aí vocês acabaram. Aí a torcida tem que tomar conta mesmo, tomar de sítio. Sei lá o que tem que fazer aí. Vocês estão brincando com o Corinthians aí. Ô, Stabile, você demonstrou ser um cara forte, velho, até aqui. Vai deixar os caras falar na sua orelha aí? Tomar o assento seu aí? Então o Corinthians está nessa... A pior coisa não é esse transferban. A pior coisa é o que estão fazendo com o Corinthians, velho. Essa que é a pior coisa. Vem de dentro de casa, aí estoura lá fora. Transferban é jogador que não recebe. Esses jogadores ontem que não representaram o Corinthians, depois de um campeonato que fizeram arrebentando o rival. Aí vai no jogo lá no Sul, que era... Mas é um detalhe, tá? Eu tô falando isso pra todo amigo rival meu, inclusive amigos meus que torcem pro Corinthians concordam. O Corinthians classificou contra o Palmeiras, mas os caras estão falando que jogaram muito. Não, o Corinthians jogou nada. Não jogou nada. O Palmeiras que foi muito pior, que foi incompetente e não conseguiu vencer o jogo. O Palmeiras fez 2 jogos, teve o primeiro jogo lá, o gol que foi anulado, a gente pode falar sobre isso, mas no Allianz Parque, o Aníbal fez aquilo, né? Mas assim, o futebol, a gente já conseguiu jogar com o Atlético com 10, com 9, Botafogo foi campeão da Libertadores com 10 também. Então, o problema não é esse confronto, nós não estamos jogando, não estamos conseguindo jogar, e o Corinthians ganhou cruzando 3 bolas na área. Então, isso acende mais o nosso alerta, né? Obrigação ganhar, os jogadores andando em campo,
um reflexo que vem de fora. Isso realmente agora, eu estou vendo que o reflexo vem de fora, para dentro do gramado. Então vocês estão acabando com o clube. E o que tem que fazer o torcedor e o sócio? Agir, vocês têm que agir. Vocês não podem ficar vendo a coisa acontecer aí, como está acontecendo, e todo mundo olhando e batendo palma para louco dançar aí. Citadino é uma aberração. É uma aberração que vocês estão fazendo com o clube. E vai ficar quieto. Vocês vão ficar quieto? Essa é a minha pergunta. Só aparece nessas horas. Que coisa, hein? E Cicinho tem um detalhe, que chama administração. Mas não é só administração financeira do clube. Em campo, o Corinthians jogou a vida na Copa do Brasil, eliminou brilhantemente o rival Palmeiras. Só que ontem, fora os jogadores que não atuaram, como o Memphis e o Carrídio, o time se arrastou em campo, sentiu o peso de disputar com tanta intensidade 2 decisões de mata-mata. Não, e foi um futebol muito pobre, né, Renata? Para um clube como o Corinthians, para um time com os jogadores na qual tem o Corinthians, foi um jogo assim... Detalhe, Juventude, se eu não me engano, ele tem o pior ataque do Brasileirão e tem o pior saldo, menos 22 gols. O Juventude já tomou umas 3, 4 goleadas já nesse campeonato. O Palmeiras ainda vai jogar com o Juventude, jogo atrasado. Bem abaixo daquilo que o torcedor espera. O torcedor corintiano espera, pelo menos, a alegria da postura dos jogadores, né? Os jogadores se dedicando dentro de campo. Porque, como o Ronaldo frisou, fora de campo, o Corinthians, infelizmente, está totalmente desorganizado. Então, precisa, dentro de campo, dar um pouco de alegria para o torcedor. É o que o torcedor está esperando. Aí você conquista uma vitória contra o Palmeiras, você se classifica para uma competição e depois você tem a possibilidade de confirmar ainda mais, né, a sua força, trazer ainda mais o torcedor para o lado. E o Corinthians entra da maneira na qual entrou contra o Juventude, então o torcedor também começa a se sentir, digamos, ofendido pela postura dos jogadores. Então o mínimo que o torcedor quer é o quê? É o empenho dos jogadores e precisa melhorar para o decorrer da temporada. Chico Garcia, qual foi a sua impressão em relação a essa derrota de ontem? O que mais chamou sua atenção? Esticou a corda, né? Em 2 clássicos contra o Palmeiras, e aí era natural. É o jogo da ressaca, segunda noite. O doutor cita muito a expressão dos jogos no Morumbi à noite, que dá aquela preguiça. O São Paulo do Crespo não tem tido isso. Sábado até competiu bem. Mas aí, além disso, Renata, a gente bate muito nessa tecla. O time titular do Corinthians, para mim, ele é G4. E brigando de igual para igual, o time titular do Corinthians, se jogassem todos os jogos, Deus do 90 céu, minutos aqui, isso é impossível, seria G4. Agora, o time reserva, ele teria dificuldades na Série B. Então, a discrepância dos titulares para os reservas, ela é muito grande. E bateu a cabeça. Quando você perde Memphis e Carrilho, e o Carrilho ontem, o Dorival disse que não volta nem esse ano, e aí eu discordo do Ronaldo, eu acho que o transfer ban importa sim. Porque aí, como é que você não vai contratar? Precisa contratar. Não é só o Vitinho. Sem Vitinho, dinheiro? Beleza, o Vitinho vai ser uma dinheiro? alternativa. Pois é, mas precisa. Deixa eu só sem dinheiro perguntar aqui contratar. com a minha Não tem tranquilidade, elenco. sem ser bruto. Por que você discorda de mim? Eu falei alguma Você coisa do falou que transfer ban? a parte mais Eu falei que saiu uma importante página ruim pro não Corinthians. era- não, como foi é que no você sábado? falou que o transfer O que ban não você é tão entendeu aqui importante. que você tá falando falou de que mim não é aí? tão Então você não fala de mim, velho. Mas eu estou contrapondo, é um debate, meu amigo. Você não, disse que não era tão importante o transfer ban, e sim a O parte que não é política. importante no Corinthians pra você, que sai tudo aí? Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira com a minha cara? Então você fica falando comigo aí, velho. Bom, tá bom, você quer ganhar... E no não fica grito, me seguindo que eu não sou novela. fica Você não fale gritando. de mim. Eu te sigo sim, gosto muito das suas postagens. Mas só pra falar que... Perdeu o a Corinthians linha. precisa, porque ontem ele não tinha 2 titulares pra começar o jogo. Você não deu like. Não tinha. E aí quando ele mexeu no time, o time piorou. Porque ele depende do Romero, do Thales Magno, do Charles, e aí não vai pra frente, Renato. Pois é, Nossa. Sgarbi, eu sei que você... É que, realmente, o time titular do Corinthians, quando ele está inteiro, ele tem outra postura. Mas quando o Corinthians substitui, tenta trazer outra... Isso é conversa fiada, mano. Por isso que eu falo, nossa competência na Copa do Brasil tem que ficar muito clara. Eu não tiro responsabilidade, não. O Corinthians, esse time aí, não conseguiu passar na pré-Libertadores com todos os jogadores. Não conseguiu classificar na Sul-Americana, jogando todo mundo. Esse papo de Chico Garcia que é G4, isso é uma piada, isso é mentira. O time do Corinthians é sofrível. Tem bons jogadores ali, quando joga todo mundo, quando joga com muito ímpeto, tal, com muita raça, mas assim, na média,
Mas 10 jogos no Campeonato Brasileiro tem uma vitória. Novidade na equipe no segundo tempo não dá certo. Pelo menos tem sido assim. Que foi? O Ronaldo é muito louco, dá o like, né? Você acha que ele é louco? Deixa eu falar, para de rir, moleque. Não, porra, ele jogou as caixas que eu tirei no chão, cara. Mal educado, velho. Não, mas Isso é o que o Corinthians produz, né? não, mas é impressionante. E deixa né? eu falar Porque pra você também. Onde vocês me colocaram numa situação aqui muito difícil no corredor da Band. Nossa. Eu gosto do Léo Dias que mandou mensagem. Não, fica quieto, deixa eu comentar, Deixa em paz, hein? A gente, né? Tá? Cuidado que os fatores externos também terminam com a boa fase de um time. Olha o Ai, valeu, Léo Dias. Do nada isso Dias. aparece e ó, plict. O Ronaldo ficou comemorando, Léo Dias, mas enfim. É impressionante, né? Como são as coisas aqui. Vou chamar o Léo Dias aqui no programa, a gente vai conversar cara a cara. Ah, mas Léo Dias, me deixa fora dessa conversa. Mas é curioso, Ronaldo, né, cara? Eu não quero entrar porque isso aí é fofoca. Quem via esse cara na quinta-feira, o Ronaldo falou aqui no Jogo Aberto, o ano do Corinthians agora já era. Elogiou todo mundo não na ganhamos Copa do do Palmeiras, Brasil. renova o contrato de todo mundo, porque agora Biduzinho, Biduzinho, crise de Bilu, novo no Bilu, Corinthians. Teteia. Só que o Chico, ele tá muito louco, né? Eu não sei se o frio na cabeça dele, alguma Por quê? coisa aconteceu. Porque ele fala que o time do Corinthians, que é um time até bom, o time do Corinthians time titular mas é G4, irmão. Você esquece de Flamengo, de Cruzeiro, de Palmeiras, do São Paulo. Mais inteligente que você isso. tá de brincadeira, Eu fiz uma irmão. figura que se os 11 jogassem 90 minutos, todos os jogos, pegaria G4. É óbvio que isso é impossível, né? Inacreditável falar disso, óbvio mas que isso é impossível. Só que eu concordo que assim, é muito Se é fácil o impossível- jogador de futebol querer jogar jogo Nossa. grande. Temos aqui ex-jogadores. Jogo grande todo mundo quer jogar. Porque vai jogar contra o Palmeiras, vai dar visibilidade, vai ganhar, vai virar ídolo, quem sabe. Aí, pô, um jogo contra o Juventude. Me desculpa, mas a falta de vontade do time é uma vergonha. É uma vergonha. Tem muita coisa errada no Corinthians, fora de campo, que a gente já cansou de falar aqui. Só que, pô, o cara que tá jogando no Corinthians, ganha do Palmeiras, vai lá pra Caxias e não joga bola, na minha opinião, é uma vergonha. O jogo de ontem é uma vergonha. Marco Aurélio Cunha, eu avisei ele bem cedo. Eu falei, 5 graus a previsão do começo da partida. 8 horas da É noite. gelada, né, bebê? Não, eu só mostrei a Você temperatura e a previsão do tempo. Eu discordo do Sgarbi, estou mais próximo do que fala o Chico. Olha! E aí, doutor, tá com nós? Crise do Trincas! Crise do Trincas! Então, vamos lá, eu vou defender o Sgarbi. Fala o time titular do Corinthians que não tem. Os caras estão reclamando do Carrilho, que nem titular era. Aí, ó. Como não Os é caras estão titular, reclamando do Romero, que nem titular Vocês é. vão dar desinformação aqui. mas Ele como? tava Tá de nas 9 brincadeira. vitórias seguidas ano passado. Tava jogando nada. Mas ele tava no banco. E você Ele tava no banco. Você ficou com o Mickey lá, você nem Ele viu. tava no banco. Na hora que vocês terminarem, eu continuo. Desculpa. Então vai. Põe ordem nessa casa Foi um aí, coicinho, Marco. coicinho. Então, você faz um jogo contra o Palmeiras, classifica um importantíssimo Copa do Brasil. Os caras dão o que tem e o que não tem para ganhar uma partida dessa. É óbvio que vem um relaxamento, é óbvio. E jogar segunda-feira à noite em Caxias do Sul, viajar para lá, um time que está no Z4. Nossa, coitados, doutor. Cara, não é coitados. Coitados, né? Você nossa. não viveu isso. Tá, então... não, nossa, mas coitado, o jogador recebe um salário milionário pra jogar futebol, irmão. Mas eu não estou discutindo. Aí tem que escolher Concordo com o João Pedro Sgarbi. O jogador de futebol tem a vida muito fácil. Coitado, olha, eles ganharam. Aí eles vão lá pra Caxias à noite jogar no frio. Ganha bem pouquinho os jogadores do Corinthians, né? É uma passação de pano pra jogador. Nisso eu concordo 100%. E eu tô falando de todos os jogadores de futebol, tá? Todos os times são todos mimados. Sempre tem uma justificativa. É incrível. o jogo. Não é escolher o jogo, cara, tá dentro da pessoa. Não, irmão, não é doutor. É uma coisa de Doutor dentro. O cara Macalé. vai, porra, jogamos pra caramba, tal. Feliz, aquela comemoração toda, aí vai pra Caxias do Sul, um jogo pegado, que o Juventude é um bom time. Não tá numa fase boa, mas é um bom time. É ótimo. É, Juventude é bom. Estreia de treinador. É Estreia ótimo. do treinador, o Carpini. Então, tem muita coisa pro Juventude. Vamos ganhar do time que tirou o Palmeiras. Tem muita coisa nessa história. Então, não é que o Corinthians não quis jogar, que é uma vergonha. Não é nada disso. São circunstâncias. Uma circunstância ruim, perdeu um jogo, Discordo. ainda um golaço do Mateuzinho no 100%. fim. E podia ter sido melhor. Mas, claro, tem golaço. circunstâncias Deveria ter que não ligado é. pro senhor ontem à Então, eu noite. acho que eu podia... Eu deveria ter ligado, porque eu dormi numa depressão. Nada. Isso é comum. Todo grande jogo, a partida seguinte é a mais difícil de jogar, porque se espera a expectativa do grande jogo. O Ulisses e o Everton vão falar sobre isso. Agora, o que é, Capelani? O Meu Capelani está se Deus. retorcendo aqui. Não, tá uma delícia, gente. O quê? Eu posso ficar mais à vontade? Aqui eu vou ficar mais à vontade, gente. Cai. Esse cara dá um azar, esse cara, velho. Fica pra cá. Eu também, o Por grande... quê? Eu não tô entendendo. É bom de camarote, ficar vendo crise do outro lado, né? Às vésperas de um grande jogo, né? 2x0, você tomou 4. Ai, ó, Como é Ele tomou bom! 4 a 2. Como é bom! grande jogo contra o São Paulo e Excelente tomou ver na a longa.
crise desse lado aí, ó. A crise desse lado tá O cara ótima. ganhando de 2-0, o Atlético ganhando 2-0, ele fazendo carnaval nos estúdios do Grupo Bandeirantes, com a camisa do Atlético e tal, tomou de 4, de virada de 4-2. Olha, Esse é o time que perdeu ontem. Eu entendo o que o Marco está dizendo, eu concordo até, porque a situação é a seguinte, o Corinthians não pode jogar e ser relaxado como foi nesse último jogo. Mesmo vindo de um grande jogo contra o Palmeiras, eliminação, aquela coisa toda. O Corinthians relaxou, o Corinthians deixou as coisas acontecerem sem vontade os jogadores, e isso foi uma vergonha. Aconteceu isso contra o São 10 Paulo jogos? também. O Corinthians não jogou nada contra o São Paulo. Não estou tirando mérito da vitória do São Paulo. Não estou tirando mérito. O São Paulo mereceu e venceu e merecia mais gols até. 2-0 foi pouco. Não, também não era Agora, pra tudo merecia isso, sim. Agora, não pode jogar como... Mas olha a incoerência, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o Corinthians entrou dormindo contra o São Paulo, ontem contra a Juventude. Aí, contra o Palmeiras, é mérito total, porque ganhou. É isso? É por isso que eu tô falando que o Corinthians não jogou bola contra o Palmeiras. O Corinthians não precisou fazer muita coisa pra ganhar no Palmeiras. O Palmeiras facilitou toda a situação para eles. Porque aí os caras, não jogou esse jogo. 10 jogos brasileirão, os caras ganharam 1. Isso é a mídia é incrível. Jogou, né? Agora quero ver esse confronto mineiro. Nosso Cruzeiro vai passar, sai esse galo, velho. Olha, Everton Guimarães, HG, precisamos da sua ajuda. O Ronaldo não está bem e o Corinthians foi mal também contra o Juventude. É isso, não jogou bem, mereceu perder, perdeu, ponto. E aí, Everton? O Everton é zoeiro. Vem cá, Ronaldo. Não Deita aqui no divã do HG, Eu irmão. já tô com o doutor. E vamos conversar, que a gente tem coisa pra falar, sabe, doutor, já tô Ronaldo? me tratando aqui. Porque eu sinceramente não entendi, né? E você está ao lado de um amigo meu de profissão, né? Porque eu sou o doutor HG, ele é o doutor Marco Aurélio Cunha. Então você está ao lado de um amigo de profissão. Eu, como psicólogo, principalmente dessa jaula que é o jogo aberto, eu digo a você que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque é aquela euforia, né? A euforia total depois da grande vitória diante de um grandíssimo rival, que é o Palmeiras, a uma atuação patética, né? Parecia um Corinthians da década de 80, um time preguiçoso, desmotivado, triste. Só que eu preciso lembrar a você, Coitado deles, que né? o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que fazer um segundo turno, que normalmente é mais difícil, superior ao primeiro, porque senão... Sabe o que acontece? Nessa tabela, no final você do chegou ano? a ver a tabela? Não adianta Você viu seu nada time aí avançar também? para cima do Atlético Paranaense na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro a coisa azedar. Você viu de Eu Tabo sei, Galopeiro eu aí posso na falar tabela? porque ano passado o Atlético chegou a 2 finais e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, meu irmão. Não foi porque então teve você pênalti. está É verdade. diante de um cara que tem Só não foi cabedal, rebaixado porque deram pênalti musculatura pra Dedéu para aí, falar pra com vocês e pro Inter, pô. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você está correndo sério risco de rebaixamento no Brasileiro. É porque eu não tenho pênalti, eu não tenho e agora pênalti vai pra me enfrentar, segurar. Eu não tenho atenção, pênalti pra me segurar. vai enfrentar Você- o Atlético Paranaense, 12º colocado, irmão, na Série B do Campeonato Brasileiro, doutor Marco Aurélio Cunha. Eu sou psicólogo, eu não posso receitar medicamento, mas você pode dar um medicamento pra esse homem dormir uns 5 anos direto. Duas porque é dosinhas, sofrimento demais na vida dosinhas, a desse gente já homem. zerava. Hein? Duas Mas aqui, dosinhas ó, já. doutor Marco Aurélio, cuidado com o que você vai receitar, meu filho, que ele pode gostar. Bom, esse foi o Jogo Aberto de hoje, galera. Agradeço a presença de vocês e é aquilo que eu venho falando. Olha a crise que os caras estão. Os caras estão no buraco e infelizmente a gente foi eliminado por esses caras. Acho que a zoeira não fica completa por isso, né? Mas espero que o Palmeiras tome rumo, entre nos trilhos, porque Libertadores começa na quinta-feira, de verdade. Primeira fase já foi, classificou em primeiro e tal, vai começar agora. Grande abraço, tamo junto, obrigado pela sua presença. Deixe seu like, comente de onde você está falando, vamos curtir seu comentário e ler com certeza. Valeu, aquele abraço, tamo junto.